Meu nome é Andresa Piccoli e eu estou aqui hoje para dar uma aula de matemática de laboratório. Eu sou professora do Prepare Concursos e essa aula é uma cortesia e você vai encontrar um pouco mais dela no site www.prepareconcursos.com.br, no nosso curso preparatório para patologia clínica online. A gente vai começar a aula de hoje pensando um pouco em relação à matemática de laboratório em concursos públicos. Por que será que as pessoas ficam com tanto medo das questões de matemática de laboratório, se na verdade matemática de laboratório nem é uma coisa tão difícil assim? Muitas das vezes a gente acaba bloqueando um pouco por conta da nossa formação de matemática, do ensino médio, do próprio curso técnico, que isso faz com que a gente leve já para o concurso público um temor e que é desnecessário. Um dos objetivos dessa aula é fazer com que vocês percebam um pouco, logicamente, não vai dar para vocês perceberem muito. A gente vai trabalhar um pouco algumas questões de matemática de laboratório. Eu vou mostrar para vocês que a coisa nem é tão difícil assim. Basta você treinar bastante, pegar outros exercícios, estudar, para que você possa ter um bom resultado na prova, focando sempre naquele objetivo que você quer. A gente vai começar a aula de hoje falando um pouco de porcentagem. Primeiramente, vocês têm que saber qual é a definição que a bibliografia indicada nos concursos de análise clínica trazem em relação a esse tema. Porcentagem nada mais é, como a matemática comum, a relação entre peso e volume de soluto em 100 gramas no 100 ml de solução. Porcentagem é sempre uma relação no número total de 100. Agora, para a gente poder compreender bem isso, a gente tem que entender o que é soluto, o que é solvente, o que é volume final. Uma coisa preponderante para que você possa se sair bem nos concursos de matemática, que possuem matemática de laboratório em patologia clínica, é compreender que todos os cálculos são feitos em cima do volume final da solução, nunca em relação ao solvente. Embora em alguns momentos você use o solvente para fazer os cálculos, na verdade, tudo é feito em cima do volume final. Posteriormente, você tira o valor do solvente. E é o que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Tá? E o soluto? O que é soluto? Soluto é a quantidade de partículas que se encontram diluídas numa solução. Soluto nada mais é do que a concentração. É o soluto que vai determinar a concentração de uma solução. E os problemas de porcentagem, embora muita gente não saiba, você pode resolver os problemas de porcentagem fazendo uma regra de 3 simples. Basta você ler o enunciado com calma e estabelecer o que está sendo definido para quem. Tá? Então, pela expressão matemática, se você, numa regra de 3, colocar de um lado, que é o soluto, de outro lado, que é a solução final, com clareza, que você não misture, né, as definições, aquilo que o enunciado traz, você vai conseguir resolver o problema sem dificuldades, tá? Então, preste atenção numa coisa. A maioria das soluções que são preparadas no laboratório de análises clínicas, elas são definidas numa quantidade de massa ou de volume de qualquer coisa ou substância, sempre produzindo uma substância líquida. Eu posso até dar alguns exemplos. Nas reações imunológicas, você faz diluições do soro com saliva. Nas reações bioquímicas também. Então, preste atenção numa coisa. Nunca na matemática de laboratório, na sua realidade prática, você vai preparar uma solução sólida, com um soluto sólido e solução final sólida, porque você nunca vai misturar pó com pó. E nem vai fazer ligas metálicas, de ferro com bronze, de zinco, nada. Você nunca vai fazer isso. Então, para a gente fica mais fácil, porque todas as resoluções de problemas, todos os problemas apontados vão sempre trabalhar com a solução final em volume, tá? Seja em ml, em microlitro, não importa, mas sempre vai trabalhar com a solução final em volume, e isso facilita muito o nosso trabalho. O que tem que ficar atento, prestar atenção, é a relação para o soluto, que dependendo do soluto que você utilizar, você vai ter um soluto líquido ou sólido. E dependendo da solução, você vai trabalhar com unidades diferenciadas. A maior dificuldade dos problemas de matemática, na maioria das vezes, nem são os cálculos, mas as conversões. Isso que tem que se redobrar o cuidado e ficar bastante atento. Tá? Então eu vou colocar aqui um problema para que a gente possa resolver e eu mostrar para vocês o caminho. Dê a porcentagem
porcentagem de 2 gramas de NaCl em 500 ml de solução. Primeiramente, todo mundo sabe o que é NaCl? Nós usamos o NaCl para preparar a solução salina. O NaCl nada mais é do que a substância química cloreto de sódio. Então, quando você lê esse problema, dê a porcentagem de 2 gramas de NaCl em 500 ml de solução. Você já tem que tentar decifrar e ver o que o problema está te pedindo. Quais são os dados que ele está apresentando, isso tudo você tem que analisar. Dê a porcentagem. Então, ele está pedindo para você exatamente, para você fornecer qual a concentração que essa solução vai apresentar em presença de 2 gramas de NaCl no volume total de 500 ml. Então, de acordo com a nossa regra, a gente vai separar os dados do problema da seguinte forma. De um lado da sua regra de 3, você vai colocar quem é o soluto. Então, lê o problema. Dê a porcentagem de 2 gramas de NaCl. Então, quem é o soluto? Eu já estabeleço. 2 gramas. Em 500 ml de solução. Então, eu sei, o problema está oferecendo esse dado, que se eu fizer 500 ml de solução final, eu vou utilizar 2 gramas. Agora, o que a definição de porcentagem apresenta? O que é a porcentagem? Se em 500 ml eu tenho 2 gramas, na porcentagem eu vou precisar saber quanto eu vou ter em 100. Pronto. Acabou o problema. Se você consegue estabelecer essa relação, colocar o soluto, a solução final, tudo no lugar certo, você consegue resolver o problema. Na regra de 3, a gente faz uma multiplicação cruzada. Então, 500 vezes x é igual a 100 vezes 2. Como você faz aqui? O x continua de um lado, 100 vezes 2, você passa o 500 para lá, dividindo. 100 vezes 2, 200. 200 dividido por 500. Se eu tenho 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, posso cortar como se eu estivesse multiplicando em cima por 100, multiplicando embaixo por 100, é o mesmo número, não faz muita diferença. 2 dividido por 5, todo mundo sabe fazer essa conta? 2 dividido por 5, a gente sabe que 2 não dá para dividir para 5. Então, o que você faz? Acrescenta um zero, 0, e continua a conta. Agora sim, você já pode dividir. 25 vezes quanto na tabuada você vai encontrar o 20? 5 vezes 4, 20. Então, na verdade, o que você está fazendo? Quando você utiliza 2 gramas de NaCl e 500 ml de solução, você está preparando uma solução a 0,4%. Não tem maiores dificuldades. Qual é o problema da porcentagem? É você ler o problema e saber separar quem é o soluto, quem é a solução final. Se você consegue fazer isso, com clareza, você vai conseguir resolver